Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu vou trazer a história do Justiniano II sem nariz. Essa história tem muita coisa que vai acontecer, muito conteúdo, vai ter muita usurpação, vai ter guerra, vai ter muita coisa mesmo. Então, já de antemão aviso vocês que estou dividindo essa história em duas partes, senão vai ficar um vídeo de 40 minutos, enfim. Então vamos logo seguir adiante. Antes de começar, eu sempre peço a vocês que não tapotem nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais a divulgar o canal e valoriza meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muito conteúdo de história antiga, tem vários povos do Ocidente, do Oriente, tem África, tem Ásia. Tá tudo organizado aí nas playlists, na videoteca do Zelota. Você escolhe o que você quiser assistir, vai direto ao assunto que mais lhe interessa. Aqui eu trago vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muito conteúdo, com muitas imagens e sem enrolação. E também outra coisa interessante e importante que não posso deixar de falar, que é do meu Instagram, @zelota, onde lá você pode participar das enquetes. Vocês também podem ficar sabendo das novidades do canal e acompanhar o meu quadro, que é o Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui. Então, beleza? Falei tudo em ordens alteradas, mas eu falei tudo, né? Então vamos lá com Justiniano II. Vou falar do primeiro reino dele, que foi de 685 até 695. Foram 10 anos de reinado. Flávio Justiniano Augusto, que nasceu em Constantinopla no ano de 669, ele que era conhecido como Rhinotimetus, que era o do nariz cortado. Ele era filho do Constantino IV e de Anastácia, e ele foi o último imperador bizantino da dinastia Heracliana. Bom, o primeiro reinado dele ele assumiu quando ele estava com 16 anos de idade, após a morte do seu pai Constantino IV, que, como eu contei no vídeo anterior, a propósito, se você não viu o vídeo anterior, dá uma chegada lá, eu vou deixar o card aqui em cima. Vai lá, confere e depois você volta aqui para você entender melhor a história. Constantino IV havia morrido de uma desinteria, uma diarreia, enfim, foi um negócio sério. Já foram 3 imperadores com ele, que eu já contei aqui desde a saga romana para cá, que morreram disso. Já durante o início do seu reinado, ele se casa com Eudóxia, com quem ele teve uma filha chamada Anastácia, em homenagem à mãe dele. Isso era muito comum os imperadores fazerem. Então existia naquele momento que ele havia assumido uma instabilidade no Oriente contra os árabes. Os árabes haviam sido derrotados depois daquele cerco de 4 anos, 4, 5 anos que aconteceu, depois saindo derrotados e tendo que pagar os tributos aos bizantinos. Só que aí quando o Justiniano II ele assumiu, ele queria ação, ele queria movimento, ele queria adrenalina, então resolveu atacar os árabes de novo. Estava tudo quieto, mexeu no que estava quieto, atacou os árabes. Então ele resolveu ir para onde? Para a Armênia, que era uma importante província para os bizantinos, ou agora estamos chamando de Termas, né? Que mudou a nomenclatura, mas no fim das contas é a mesma coisa. E ele acabou atacando os árabes na Armênia e conseguiu aumentar mais os tributos que os árabes pagavam aos bizantinos. E aí ele recuperou também controle de parte do Chipre, também era outra província que era importante. Com o rendimento que ele passou a ter da Armênia e da Ibéria, ele pegou esse dinheiro e dividiu uma parte para o Império Bizantino e outra parte para o antigo Império Romano do Ocidente, que era a parte que pertencia ao Império Bizantino. No ano de 687, como parte do acordo que o Justiniano II havia feito com o califa, ele retirou 12.000 cristãos maronitas, que eram a outra vertente do cristianismo ortodoxo, que estavam no Líbano sofrendo ali pressões e ataques dos muçulmanos. Ele aproveitou essa tranquilidade com os árabes para recuperar os Balcãs, que estavam ali ocupados pelos eslavos, problema antigo que já vinha acontecendo há uns 2, 3 imperadores atrás, desde a época do Heráclito, se não me engano. Então ele fez uma campanha militar que foi entre os anos de 688 e 689,
onde ele derrotou os búlgaros primeiro. Parte do caminho estavam os búlgaros, que vocês se recordam. No vídeo passado foi formado ali, fundado o Estado búlgaro. Eu contei até um pouco dessa história lá no quadro do Curta com o Zelote. Então esses búlgaros que estavam na Macedônia, Macedônia não fazia parte do trato, então ele foi e conseguiu recuperar a cidade de Tessalônica, que era a segunda maior cidade bizantina na Europa. Bom, ele começou bem, né? E aí ele subjugou os eslavos que estavam nos Balcãs, conseguindo derrotá-los, e relocou esses eslavos para a Anatólia. E seria tipo aquele acordo como foi feito com outros povos no início do Império Romano do Oriente, de ficarem como federados. Então agora ele teria à sua disposição 30.000 soldados. E isso fez com que ele se empolgasse e resolvesse fazer o quê? Vou atacar de novo os árabes. Vamos de novo para cima dos árabes. E aí ele foi para cima dos árabes, conseguindo uma vitória, mais uma vitória na Armênia no ano de 693. Para quem não se recorda, a Armênia ela tinha uma parte dividida que pertencia ao Império Bizantino e outra parte que pertencia ao Império Sassânida, que a essa altura da história já não existia mais, já era esse Império Árabe. E aí os árabes eles acabaram numa batalha seguinte convencendo os eslavos de virarem a casaca, de lutarem contra o imperador, se voltarem contra o Justiniano II. E aí Justiniano teve que enfrentar esses eslavos e conseguiu derrotá-los. Porém, enquanto eles estavam lutando contra os eslavos, os árabes se aproveitaram para reconquistar a Armênia. Então foi uma jogada de gênio dos árabes. Agora, o que é que eles ofereceram aos eslavos? Ninguém sabe. Possivelmente riquezas, né? Agora, teve algumas questões religiosas também que aconteceram durante esse reinado do Justiniano, esses primeiros 10 anos. E foi uma coisa que incomodava ele, eram as práticas que não eram ortodoxas. E isso fez com que ele começasse a querer perseguir aquele pessoal que não seguiam a linha ortodoxa. Então ele seguiria o Zelota não é nada ortodoxo. E aí ele causou uma cisão na igreja. E isso fez com que em ano de 692 ele fizesse um novo concílio, e seria o concílio de Quiniceste, e foi feito em Constantinopla, se tornando ali o 7º concílio ecumênico. O anterior foi na gestão do pai dele, Constantino IV. A proposta desse concílio seria redefinir alguns dogmas da igreja, algumas mudanças com relação a como seria feita a missa e tal. Porém, teve aquela junção dos patriarcas de Constantinopla, os bispos do lado do ocidente, enfim. Só que no meio dessa história toda, o Papa romano, que era o Papa Sérgio I, ele não aceitou aquelas mudanças e não quis assinar os documentos. E aí acabou que o Justiniano I mandou prender o Papa. Porém, as tropas de Ravenna, que era a capital da Itália, ou parte da Itália que ainda pertencia aos bizantinos, que não estava sendo ocupada pelos lombardos nesse caso, eles ficaram do lado do Papa e acabaram evitando essa prisão do Papa. E o Justiniano II resolveu dar uma de Calígula. Ele começou a extorquir o tesouro, o império, utilizou a ajuda de dois capangas, o Estevão e o Teódato, para começar a satisfazer os seus desejos pessoais e as suas extravagâncias. Lembram que o Calígula começou uma extravagância muito grande no fim do seu reinado, que foi a construção de 2 navios palácios que eram ornamentados com ouro, com piso de mármore, e esses navios foram construídos dentro de um lago, então eles jamais sairiam do lugar, até pelo próprio peso que eles tinham. E vários barcos foram colocados embocados, ou seja, de cabeça para baixo, para ser utilizado como ponte para acesso àqueles barcos. E aí o Justiniano II mandou construir edifícios muito caros e que não serviriam para nada, eram obras desnecessárias e muito dispendiosas. Então nós juntamos as duas questões agora, a insatisfação popular com essas extravagâncias do Justiniano II, com também a questão religiosa desses debates que foram feitos nesse último concílio que aconteceu. E aí a insatisfação da população gerou a necessidade de um novo líder, eis que vai surgir o nome do general Leôncio no ano de 695.
Com Leôncio nós teremos início a um novo período que se chamará de Anarquia dos 20 anos. Teremos o fim da dinastia Heracliana e essa nova anarquia será um período em que vários imperadores sentarão no trono em um período curto, assim como aconteceu no Império Romano com a anarquia militar. Para quem não assistiu a saga romana, eu recomendo, vou deixar o link aqui em cima, vai lá e confere, que é tudo o que aconteceu antes disso aqui e é tudo muito parecido, né? Sempre digo que a saga bizantina é uma sequência direta da saga romana e é só um reflexo do que aconteceu lá. Bom, então vamos lá com Leôncio, que teve o seu reinado de 695 a 698. Ele que se chamava Leão, era o seu verdadeiro nome. Já tivemos um imperador chamado Leão I, né? Ele nasceu na Isáuria e era um renomado general bizantino. Ele que, durante o reinado do Constantino IV, que era o pai do Justiniano II, foi nomeado como general da Anatólia. Então ele esteve naquela batalha contra os árabes na Armênia, em que os bizantinos venceram, e dizem que ele utilizava de artifícios, de táticas bastante cruéis até para aquela época, e ele conseguiu derrotar os árabes na Armênia. Também foi ele que renovou o acordo de paz, um tratado de paz com o califa Abd al-Malik. E aí, naquela outra batalha que aconteceu com os eslavos anexados ao exército bizantino, quando houve aquela derrota graças à traição dos eslavos, o Justiniano culpou o Leôncio de ter sido responsável por aquela derrota para os árabes, quando os árabes venceram os bizantinos na batalha de Sebastópolis no ano de 692. E aí acabou que o Leôncio foi preso e ficou um período preso até que os árabes se reorganizaram para voltar a atacar. Eles já haviam sofrido muitas derrotas, humilhações e pagado tributos. Chegou a hora de revidar. E aí o Justiniano II não tinha nenhum outro homem de confiança, não tinha nenhum outro general que pudesse assumir as tropas bizantinas. E aí o que ele mandou fazer? Solta o Leôncio. E ainda mais por cima ele deu ao Leôncio o título de comandante da Hélade, que seria na Grécia, uma tema da Grécia. Se aproveitando da sua liberdade, da sua nova posição, do seu novo status, Leôncio resolveu fazer o quê? Se rebelou contra o imperador. Ele que lutou, não teve nada a ver com aquilo ali, acabou sendo preso injustamente e resolveu se rebelar contra o imperador Justiniano II. E para isso, ele claro que teve o apoio da facção dos azuis. Para quem também não se recorda, os azuis eram das 4 facções que foram criadas no hipódromo de Constantinopla. Eram os azuis, os brancos, os vermelhos e os amarelos. E eles eram grupos que viraram facções políticas, de torcedores de corridas de cavalo a facções políticas. E também contaram com a ajuda do patriarca de Constantinopla, o Calicínio I. E com essa fama dele de um grande general, juntou tudo, ele foi até Constantinopla e chegando lá ele conseguiu depor o Justiniano II sem muita resistência e acabou mandando exilá-lo em Kherson, que era uma antiga colônia grega que ficava na Crimeia. E por fim ele ordenou que o Justiniano II tivesse o seu nariz cortado. Estava virando moda, né? Todo mundo tinha nariz cortado agora aqui nesses episódios aqui da nossa saga bizantina. E daí é que veio o título do Justiniano de o imperador sem nariz, né? Ou sem nariz. E aí durante esse início do reinado do Leôncio, ele resolveu não fazer nenhum tipo de atividade militar. A sua prioridade era restaurar o Império Bizantino, porém essa sua prioridade custou caro. Como mencionei antes, os árabes estavam se reorganizando para dar um contra-ataque. E aí foi que aconteceu. O califa Abd al-Malik, aquele que teve que pagar os tributos, que foi humilhado, mandou uma expedição para Cartago e conquistou a famosa cidade em 697.
Aí o Leôncio teve que mandar uma expedição para reconquistar Cartago, Cartago que havia passado muitos anos sob o domínio dos vândalos e que foi recuperada pelo Justiniano I. Então Leôncio mandou uma expedição com dois drungários que seriam comandantes. É uma nova nomenclatura. Inventaram de trocar as nomenclaturas de tudo aqui só para ficar mais complicado. Um deles se chamava João o Patrício e o outro se chamava de Tibério Apicímero. E eles foram com essa missão de reconquistar a cidade de Cartago. Então eles conseguiram até conquistar o porto de Cartago e a boa parte da cidade. Conseguiram reconquistá-los, porém os árabes mandaram reforço e chegaram 40 mil homens para defender Cartago. E aí os bizantinos ficaram desesperados, foi uma batalha naval tremenda, eles pediram até ajuda a inimigos, né, como os visigodos e os francos, inimigos clássicos dos romanos, né, agora dos bizantinos, e aí não deu certo, acabou que eles tiveram que fugir, né, para não morrer, claro, pegaram seus navios e foram repelidos até a ilha de Creta. Só que chegou lá, eles ficaram numa situação muito complicada, porque Leôncio deu a seguinte ordem: vão nessa missão e é para matar ou morrer. Então se eles voltassem, eles poderiam ser castigados. E aí aconteceu que o João queria voltar para Constantinopla e dar as suas desculpas para o Leôncio. Já o Tibério, ele já pensava em outra coisa, e foi aí que os soldados resolveram se livrar do João e apoiaram o Tibério como o novo imperador, que era o Tibério, que era o drungário de Ciberreotas. Ciberreotas, que era uma terma que não se sabe ao certo se seria a antiga Cíbera menor, que seria na Cária, ou se era a antiga Cíbera maior, que era na Panfilha. Mas enfim, ambas dessas regiões ficavam na Anatólia, que era uma grande região que hoje pertence à Turquia. Então ela é mencionada pela primeira vez na história por conta justamente do Tibério Apicímero, né? Tibério Apicímero. E aí aconteceu que Tibério navegou para Constantinopla com a sua tropa que havia sido derrotada em Cartago. E isso foi no ano de 698, com o objetivo de tomar a cidade. Ele foi pronto para uma grande batalha. Só que quando ele chega lá, ele encontra a cidade devastada por uma nova pandemia, assim como estamos vivendo nesse momento, lamentavelmente. Mas era mais uma vez a peste atacando Constantinopla. A cidade estava devastada. Ele não encontrou nenhum tipo de dificuldade para entrar em Constantinopla. Chegando lá, o próprio exército que estava com Leôncio e os sentinelas compraram a causa do Tibério, que acabou capturando Leôncio, destronando ele e impondo ele a mesma mutilação que ele tinha imposto ao Justiniano II, mandando cortar o seu nariz fora. Corta o nariz de todo mundo, o nariz serve para quê? E aí aconteceu que o Leôncio ficou preso, né? Ficou preso num mosteiro chamado de Mosteiro de Pisimácio, né? Que ficava lá mesmo em Constantinopla. E o Tibério acaba se tornando o novo imperador bizantino no ano de 698, com o título de Tibério III, que será a história que nós veremos no próximo vídeo da saga bizantina, e também terá o retorno do Justiniano II com uma prótese dourada no lugar do nariz. Vai ficar um charme, hein? Bom, então estarei voltando no próxima quarta-feira com nosso especial de 1175 inscritos, e também vai ter ali nosso curta com Zelota na segunda-feira, onde eu vou falar um pouco mais dessa batalha que aconteceu em Cartago, que foi uma batalha em 698, que foi uma batalha muito importante. Beleza? Então a enquete está rolando aí, já esquecendo da enquete, que vocês vão escolher entre dois povos aí gregos, né? Vocês podem escolher aí entre essas duas civilizações, que são minoicos e micênicos. São esses dois povos que vocês têm aí como opção para escolher para o nosso especial de 1175 inscritos, que será na próxima quarta-feira. Então um abraço do Zelota, a gente se vê na quarta, segunda-feira, IGTV. Falou pessoal, até lá.